Energia semanal para os signos, semana de 12 a 18 de julho de 2026. Aqui no cantinho da tela estará a minutagem para cada signo. Peço que você assista tanto as previsões do seu signo solar, como também as previsões do signo onde está o seu ascendente, tá bom? Peço que você siga o meu perfil para que você não perca as próximas previsões. Peço aqui também que você curta, compartilha e comente o que você achou da semana passada, o que você espera dessa semana seguinte com base nas previsões, tá bom? Ajuda aí, dá essa força. E é isso. Vamos começar? Você que tem Sol ou Ascendente em Câncer, essa é uma semana de pendurado. Decidi começar pelo Sol em Câncer. Muitos cancerianos, né, fizeram aniversário semana passada, estão fazendo seu aniversário essa semana ainda. Desejo todos os meus parabéns. Quem eu tenho contato, eu consegui desejar feliz aniversário. Para quem não tiver oportunidade, fica aí o meu abraço, o meu carinho. Semana de pendurado, gente, é uma semana que podemos sim experienciar uma semana mais lenta, onde as coisas, podemos experienciar obstáculos, desafios. Se porventura você estava contando com uma convocação, com uma entrega em determinado dia, caso você estava aguardando um determinado acontecimento, pode ser que isso sofra um atraso, sofra, né, algo que você não estava contando, e caberá a você enxergar uma nova saída, enxergar uma nova resolução, enxergar, ou então simplesmente ter uma paciência, né, e realizar isso na semana seguinte ou quando tiver oportunidade. Semana de pendurado também, eu sempre falo, orçamento mais limitado. Para quem está disponível no mercado de trabalho, a gente pode experienciar aí um ambiente de trabalho em que pode acabar ficando mais exaustivo para conseguir um novo trabalho, né? Para quem está desempregado, pode ser difícil de encontrar um novo emprego. Para quem está no mercado de trabalho, pode ser um momento em que você sente que a semana está mais morosa, a semana está mais exigente para atravessá-la. No campo de afetivo, né? Campo de relacionamentos, eu vejo um pendurado com uma certa tendência a assuntos do passado, a certos apegos, a certas dificuldades de soltar, né? Assuntos aí ligados também à sua identidade. A gente pode falar também, semana de pendurado, você acabar se questionando com a sua identidade, suas crenças, aquilo que te pega, aquilo que está segurando na sua vida, sabe? Tomar cuidado com o pessimismo, tomar cuidado com o medo medo de perder, o medo da escassez, da rejeição, da insegurança. 5 de ouros aqui nessa posição me fala tanto essa posição mais pessimista mesmo, sabe? E aí juntando com esse pendurado, isso acaba isso acaba aumentando, né, acelerando. Mas também o 5 de ouros aqui pode me falar uma certa carência. Então uma certa carência pode ficar para quem está solteiro, pode acabar achando que não tá muito difícil de encontrar alguém. Para quem está em um casamento, né, para quem está em um namoro, um relacionamento já sólido, pode sentir que o parceiro está mais distante, então mesmo estando junto, pode sentir que não está só. Mesmo estando junto, sente que está só. Sente que o parceiro, a parceira não consegue auxiliá-lo, não consegue prestar uma mão, prestar uma ajuda. E aí a carta de conselho para vocês nessa semana saiu a Rainha de Copas. Rainha de Copas, numa posição como essa, pede muito uma inteligência emocional, saber lidar com as frustrações, saber lidar com as mágoas, os ressentimentos. Numa posição de conselho, aqui, e aí fazendo, né, uma síntese disso tudo, me dá muito uma semana em que você pode tender a sentir inquietações, frustrações, assuntos do passado podem vir à tona, então você pode acabar cavucando, você mesma cavucando pessoas, situações, memórias do passado, né? E aí você pode tanto ir para um lado mais pessimista, mais nostálgico, e aí querer compartilhar com os outros as suas elaborações mais tristes, né? Aquele sentimento de autocomiseração, autopiedade. Mas aqui o conselho pede que você mantenha uma postura mais restrita, uma postura mais silenciosa, uma postura de não expor as suas fragilidades, não expor para qualquer pessoa aquilo que te inquieta, aquilo que te comove, aquilo que te toca. É uma semana que seja ser sensível, uma semana que você pode questionar temas como a identidade, temas como assuntos que estavam lá guardadinhos debaixo do pano, né, vem à tona e você tem que lidar, né, com esses demônios, com esses fantasmas, tá? Para mim dá muito tom de semana de fantasma aqui. E é isso. Boa sorte para vocês. Inteligência emocional.
confiar na sua intuição, ler o ambiente, sabe? Rainhas de Copas, a gente lê o ambiente. Ela não vai entrar em briga, não vai entrar em discussão. Ela vai ler o ambiente, sorrir para quem tem que sorrir, falar para quem tem que falar, sair na hora certa. Ela escolhe o que mostrar para o outro. Seja assim, tá bom? Uma ótima semana a todos. Um beijo. Você que tem Sol ou Ascendente em Leão, essa é uma semana de louco. Louco como tema da semana, me sugere uma semana em que vocês podem experienciar imprevistos, mas assim, no caso, talvez esse imprevisto seja vocês mesmos, sabe? A gente pode falar de uma semana mais dispersa, uma semana que vocês sintam uma certa falta de concentração, uma certa... se sintam mais assim, mais também concebidos a arriscarem, a se arriscar, a apostar. Semana de louco me sugere muito uma semana que sente aquela urgência por uma aventura, urgência por uma leveza, então urgência para o divertimento, eu diria, né? O único ponto, assim, gente, ó, vida material, louco, podemos falar de gastos irresponsáveis, gastos imprudentes. Então, para quem aí precisa se organizar financeiramente, cuidado, porque o louco tem esses gastos, assim, que nem... Ele quer, nessa ânsia de experimentar, não se preocupar com hoje, com amanhã, acaba, eu vou comprar isso aqui, depois eu vejo o que eu faço. Para quem está disponível no mercado de trabalho, o louco, eu vejo uma certa dificuldade aqui para se realocar, porque pode acabar passando na entrevista, né? Uma imagem mais descomprometida. Então, muito cuidado. Você que estão disponíveis não tem como adiar. Vai lá, preste atenção na forma como você está se expressando, na forma como a sua imagem está sendo percebida pelo outro, tá? Louco também nos relacionamentos. O que eu vejo aqui? Para quem está solteiro, continua solteiro, uma semana pode ter encontros, encontros com contatinhos, encontros fugazes. Para quem está num relacionamento mais sólido, eu poderia falar de uma certa necessidade de se reinventar, uma necessidade de vocês buscarem uma leveza, buscarem uma soltura, né? Não buscar assim, se arriscarem, sabe? Carta de obstáculo, alerta, aqui nós temos o Ás de Copas, que nessa posição me dá muito num tom de saber acolher, saber receber as oportunidades que a vida pode te oferecer, mas sem grandes expectativas, sem grandes idealizações, sabe? E aí na carta aqui de conselho saiu o 9 de paus. O 9 de paus, gente, é uma carta que pede que a pessoa tenha persistência, tenha coragem, mantenha uma postura de atenção, sabe? Então aqui, no caso, combinando com esse louco, me deu muito assim, cuidado para precipitações, cuidado para não fugir dos problemas. O louco é uma carta muito escapista também. O louco é aquela coisa assim, você tá com um problema no relacionamento, vai tentar fugir de uma conversa séria, vai tentar levar para depois. Se tá com um problema no financeiro, vai tentar, semana seguinte eu vejo isso, amanhã Deus pertence. E aqui o 9 de paus aqui é uma carta que vai falar, olha, se proteja, se arme, fique atento. Você já passou por uma dificuldade antes, você já passou por uma crise antes, né? Não deixe a água bater na porta novamente, sabe? Vai mostrar assim, olha, mantenha uma postura de alerta, de atenção, de defensiva, uma postura assim de seguro morreu de velho. Então, com isso, esteja preparado para as intempéries, para as adversidades, para o que não está contando, sabe? É isso. O louco é uma semana que eu sinto assim, você pode acabar tendendo a fazer coisas novas também, sabe? Por exemplo, o louco não é uma pessoa que pode falar assim, poxa, tô com vontade de meter o louco, então vou viajar. Uma viagem que você não estava planejando. Você dá um salto também, né, no desconhecido, né? Dá um salto de fé. Então pode falar de pessoas, por exemplo, que, sei lá, nessa semana você sente uma necessidade de conhecer uma nova cidade, fazer uma viagem, ter um novo encontro, conhecer uma nova pessoa, conhecer uma religião, conhecer uma casa, né? Enfim, conhecer uma nova prática meditativa, por exemplo, sabe? A gente pode falar disso também. Não vou dizer que aqui é uma semana de comprometimento, uma semana que eu vejo muito mais uma semana do apostar. Vou ir, depois eu vejo. Tomar cuidado com golpes, tomar cuidado com links suspeitos, tá? Porque louco é uma semana que corremos esse risco aí de não prestarmos atenção, né? Como eu disse, e aí agirmos precipitadamente. Então mantenha-se seguro, mantenha-se preparado.
Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana. Um beijo. Você que tem Sol ou Ascendente em Virgem, essa é uma semana de Lua. Semana de Lua me fala uma semana em que vocês podem experienciar uma sensibilidade à flor da pele, emoções à flor da pele, mais intuição, pode experienciar momentos de sensibilidade, de vulnerabilidade, pode experienciar uma melancolia, pode experienciar também uma certa necessidade de entender as coisas, uma certa necessidade de se questionar muitas coisas. Então, a única coisa que eu peço, né, para pessoa, quando sai uma carta de lua na semana cuidado, saiba, né, discernir o que é paranoia, o que é intuição, né, o que é de fato intuição e o que são vozes da cabeça, tá? Carta de lua, eu vejo uma boa oportunidade para entrar em contato com o íntimo, contato com o consciente, através de sonhos, através de práticas meditativas, através de rituais, através de cerimônias. Essa semana tem lua nova, eu acho, né? A lua vai minguar agora, dia 12, aí eu acho que é lua nova. Ai, gente, esqueci agora. Mas semana de lua, então presta atenção na fase da lua. A semana de lua, gente, eu vejo assim, uma semana que os dias podem oscilar mais. Dá uma semana em que o seu humor, né, o seu emocional pode acabar oscilando mais. É difícil manter uma constância, sabe? Então isso pode ser um grande desafio. Eu diria também, semana de lua, evitar assinar contratos, evitar tomar decisões importantes, porque podemos estar sujeito a enganos, podemos estar sujeito a cometer erros, vamos dizer assim, estarmos vendo demais ou não estarmos conseguindo enxergar o que de fato é realidade e apenas uma projeção. Cuidado com excesso de controle, cuidado com excesso de autoridade, cuidado com excesso de querer que as coisas fluam da forma como você almeja, cuidado com excesso não vou dizer manipulação, mas o excesso de controle, né, de querer que as coisas estejam ali da forma como você gostaria que estivesse, sabe? Carta de conselho, 6 de espadas. 6 de espadas, gente, é uma carta super racional. 6 de espadas, se eu não me engano, eu acho que a Senhora do Sucesso Merecido é uma carta, se eu não me engano, gente, ai, gente, eu acho que Mercúrio em Aquário, mas é uma carta muito racional, tanto que no Baralho de Tote é a ciência, Senhor da Ciência também. Então, onde eu quero chegar? É uma carta em que a pessoa, como conselho, né, deixar uma sobriedade vir à tona, né? Como vai ser uma semana de lua, vocês podem estar muito mais emoções, ando tão a flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz querer chorar, sabe? É uma coisa assim. Então aqui no Seis de Espadas, eu mantenho uma postura mais racional, mais sóbria, uma postura assim de seguir em frente, de seguir adiante, cortar o que não faz mais sentido, se libertar de padrões, de pessoas, situações, que não faz mais sentido você manter aí isso na sua vida. Seis de Espadas eu vejo também como conselho, aceitar ajuda, aceitar oportunidade de sair de onde está, oportunidade de se arriscar, fazer uma viagem, deslocamentos, mudar de ambiente, mudar de cenário, enfim, ir para as águas mais tranquilas, sabe? Esse aqui é o conselho de 6 de espadas. Virgem, boa semana para vocês, que Deus, espiritualidade abençoe todos, um beijo. Você que tem Sol ou Ascendente em Libra, essa é uma semana de Imperatriz. Semana de Imperatriz, eu vejo uma semana muito favorável, né? Uma semana em que você pode sentir um florescer, tanto na vida afetiva. Então, para quem está solteiro, pode sim ser uma semana, né, de encontros benéficos, de encontros com pessoas interessantes. Pode ser um momento de fato, né, reacreditar no amor. Para quem já está em um relacionamento afetivo, pode ser uma semana em que vocês busquem fazer aquela manutenção, né? Então, aumentar a intimidade, criar momentos a dois, né? Para quem está disponível no mercado de trabalho, eu vejo a Imperatriz com bons olhos, tá? Vai atrás mesmo, vai adiante. Só mantém uma postura mais criativa, uma postura mais maleável, mais flexível. Não mantenha uma postura confortável naquilo que você já está fazendo. Para quem já está no mercado de trabalho, Imperatriz aqui me sugere também manter aí essa postura mais de manutenção criativa, uma postura mais assim de enxergar saídas maleáveis, flexíveis, né? Cuidado com o conformismo, cuidado com preguiça, cuidado com o comodismo, né? Outro ponto aqui que eu poderia dizer, semana favorável também para o âmbito financeiro,
Cuidado, alerta com brigas, disputas, discussões, tá? Ao entrar em uma discussão, ao entrar em um debate mais acalorado, ao entrar em conflito com alguém, mantenha sempre o discernimento, a elegância, o tato, né, de manter essa conversa em um grau civilizatório, tá? Não tente impor ao outro suas opiniões, ou, vamos dizer assim, não passe do tom, porque aqui o Cinco de Espadas pode tanto falar de batalhas, disputas que passam do tom, né? Então, tipo assim, na urgência de ter a razão, na urgência de mostrar que o meu código moral é certo, é justo, você pode acabar tomando decisões, ações muito bélicas, muito secas, né? Vou dar um gelo naquela pessoa para ela ver que eu fiz, que é assim que tem que fazer. Cuidado, tá? Conselho para vocês, 10 de espadas. 10 de espadas é uma posição de conselho, pede uma postura de encerrou, acabou, viu que não insistir naquilo que já está ruiu, o que já caiu, bola para frente, vai embora. Não tente aqui pegar os cacos do chão e colar, né? Não vai insistir em estruturas, pessoas, instituições, locais que já não lhe pertencem mais, que já não te compete mais, que você já não se sente confortável mais. Aqui é o deixar ir, desapegar, né? E é isso. Semana Imperatriz gostosa, mas que esses dois aqui na brincadeira não, hein? 5 e 10 de espadas. Não vou mentir não, gente. Espadas no tarô não são acupunturas, não são agulhinhas aí de relaxamento, não. Não vou florear para vocês, não. São desafiadoras, mas é no desafio que a gente tem a oportunidade de enxergarmos nossos defeitos, nossas qualidades, e nos impulsiona para a melhoria, né? E nos impulsiona para um crescimento, como pessoa, como ser humano. E é isso. Um beijo a todos e uma ótima semana. Você que tem Sol ou Ascendente em Escorpião, essa é uma semana de Torre. Torre como arcano da semana sugere uma semana pra gente que pode experienciarmos, vivenciarmos algum tipo de perda, algum tipo de prejuízo, ou também, por exemplo, uma semana com enxaqueca, uma semana em que podemos ter, sabe assim, você estava contando que aquela semana fosse de tal jeito, mas aí tem um gasto inesperado, uma geladeira quebra, um carro bate, um acidente acontece, ou então você fica doente, sabe? Enfim, a torre, gente, são situações, são desafios que não estávamos aguardando. É literalmente um raio caindo e a gente tem que lidar com aquilo ali, sabe? Então, assim, o que eu posso dizer é, eu sou bem sincero, eu sou um tipo de tarólogo que eu não acredito que consigamos estar completamente armados contra a torre. O que eu posso dizer é a gente pode procurar estratégias de gerenciarmos essa crise, gerenciarmos essa torre. Mas eu não acho que tem como se preparar completamente, né, contra um raio, né, contra algo inesperado, né, um gasto inesperado, enfim, algo nesse tom. Torre aqui, então, pode falar para a gente também, né, de prestarmos atenção àquilo que está ruindo, aquilo que já estamos vendo, né, que já está caindo, seja relacionamentos, seja instituições, local de trabalho, enfim, aquilo que a gente está percebendo que as estruturas já estão balançando, tá? Tomar cuidado aqui com o excesso de prudência, com o excesso de planejamento. Eu amo o Cavaleiro de Ouros, mas aqui nessa casa em específico, o Cavaleiro de Ouros pode ser uma certa lentidão, uma certa dificuldade em improvisar. Semana de torre, gente, pede improviso. Semana de torre pede assim, pô, caiu essa torre, vou ter que vir aqui. Não é pra você ficar chorando, chorar pela morte da bezerra, pelo leite derramado. Aqui, no caso, eu amo o Cavaleiro de Ouros, mas aqui, dos 4 cavaleiros, ele é o cavaleiro muito prudente, muito cauteloso. E aí, no caso, Semana de Torre, é bacana sabermos improvisar. Saber, pô, peguei essa torre, beleza, vou fazer desse limão uma limonada, ou nem isso. Então, tipo assim, beleza, vida que segue, amanhã, outro dia, outra semana. Tinha o meu alcance? Podia ter evitado? Então vou anotar para não passar mais adiante, mas eu não vou ficar aqui chorando, né, tocando um violino aqui de tristeza para mim. Carta de conselho, 10 de paus. Desapegue de pesos, cobranças, demandas, obrigações que já não te compete mais, organizar problemas, né, organizar aí
aquilo que de fato precisa seguir adiante, ou se organizar aquilo que de fato precisa da sua atenção. Porque o 10 de pau, gente, é uma pessoa que tem uma certa dificuldade em soltar, em pedir ajuda. Essa pessoa carrega todo esse fardo nas costas e pega esse cansaço, pega esse peso, né? Assim, e como conselho desapega. Vê o que, dê uma olhada aí na sua bagagem emocional, na sua bagagem de obrigações físicas também, né? Vê o que pode desapegar, o que pode compartilhar com o outro, sabe? Se organizar, tá bom? Semana desafiadora, mas vocês vão tirar de letra. Que Deus abençoe, que a espiritualidade abençoe todos vocês. Um beijo. Você que tem Sol ou Ascendente em Sagitário, essa é uma semana de Sol. Semana de Carta do Sol é uma semana que pede para que você aproveite para expor seus talentos, expor suas habilidades extraordinárias, né? É uma boa semana também para fazer parcerias, para estabelecer contratos, estabelecer contatos, networking. Semana muito legal para que você consiga ter uma antevisão, então consiga planejar, olhar para onde está indo, para onde o seu horizonte está indo, né? Uma boa semana para esclarecer mal-entendidos, uma boa semana para quem está solteiro, uma semana de ótimos encontros, uma semana em que você pode acabar conhecendo pessoas muito legais. Para quem já está em um relacionamento, é uma semana que pode fortalecer os laços, ou caso você estava em um período mais distante, mais afastado, né, com parceiro ou com parceira, pode falar de uma reconciliação, de uma união, de um fortalecimento, né, de uma resolução de conflitos. O único porém para mim semana de Sol Sol que prego que se destaca, leva a martelada. Então, pode ser uma semana que sim, você receba tanto mais exposição, mais pessoas ao seu encontro, mais troca, mas também pode ficar exposto para vocês, né? Pessoas que não gostam de vocês, inimigos, inimizades e tudo mais. Em cada carta do Sol, gente, muito difícil de mentir para a pessoa que tem o arcano do Sol como tema da semana. É como a gente conseguisse ter uma visão 360 graus, sabe? A carta do Sol tem uma dificuldade de descansar. Então, é como se vocês nessa semana tivessem uma semana também muito alerta, muito ansiosa, constantemente quer ficar aceso aí, quero saber o que está acontecendo no movimento, sabe? E aí, no caso que bloqueio, obstáculo, né, alerta para essa semana, Rainha de Ouros, então toma cuidado com estagnação, excesso de zelo, excesso de cuidado, excesso de conservadorismo. Quando eu falo aqui conservadorismo, eu estou falando no sentido de conservar as estruturas, né? Aquela dificuldade em se arriscar, em apostar na vida, né? Porque tem um excesso um excesso de preocupação com bem material, em perder ou algo nesse tom. Cara de conselho, 6 de copas, vai se encontrar com pessoas que te tragam alegria, bem-estar, conforto. O 6 de copas é uma carta de conforto no coração, um quentinho no coração, experiência, fazer reencontros, reconciliação. Você sentiu necessidade de pedir perdão, você sentiu necessidade de dar um olhar para projetos antigos, para memórias, lembranças, né? Faça isso. Como eu disse, é uma semana muito boa para bons encontros, tá com amigos, tá com pessoas que fazem você sentir bem, um lugar, um café, um bolo que te faz bem, sabe? Eu vejo uma semana muito gostosa, sabe, para vocês. Aproveitem que vocês choraram muito no vídeo da semana passada, que saiu torre. Olha só aqui. Gente, tarô é um oráculo do estar, tá? Cada semana uma carta, não é fixo, tá bom? É isso. Então, justamente por não ser fixo, vamos aproveitar essa semana de Sol? Vamos. Um beijo a todos vocês. Você que tem Sol ou Ascendente em Capricórnio, essa é uma semana de Eremita. Eremita, como arcano da semana, sugere pra gente uma semana em que é muito mais uma semana de planejamento, revisão, análise, estratégia, sabe? Uma semana de recolhimento, e tanto para analisar a sua identidade pessoal, analisar os seus ciclos, como que você está seguindo a vida, enfim, uma semana muito mais de recolhimento, sabe? Para montar uma estratégia, como também uma semana de silêncio, uma semana, então assim, orçamento mais limitado. Para quem está solteiro, não vejo grandes possibilidades aqui de novos encontros ou algo nesse tom. Aqui eu vejo muito mais mesmo uma semana de recolhimento.
Para quem já está em um relacionamento, podemos falar de um amadurecer nesse vínculo, ou também podemos dizer um certo distanciamento, aquela coisa assim, o casal que acaba mantendo um pouquinho mais afastado, porque sente a necessidade de estar um pouquinho mais sozinho, necessidade de mais privacidade nessa semana, sabe? Falei, né? Um orçamento mais limitado, eu vejo também, não um orçamento mais curto, é, eu vejo muito mais assim, um planejar, um analisar, um revisar também, prudência, cautela, sabe? Semana de passos lentos, semana assim de ando devagar porque já tive pressa. Então, assim, é uma semana que vai exigir uma certa maturidade, tá? E aí, gente do céu, perdão aí pelo barulho. Casa de cuidado, bloqueio, alerta, né? Saiu aqui 9 de espadas. 9 de espadas, cuidado com o excesso de pensamentos negativos, com o excesso de cenários de ruminação, com cenários de pensamentos obscuros, negativos, pessimistas, né? Cuidado para não entrar em uma espiral de pensamentos negativos, em uma espiral de ruminação. O 9 de espadas também eu peço para que você não leve para a cama, não leve para o lugar onde você deita, onde você descansa, né, onde você vai recarregar as suas energias, levar seus problemas, suas obrigações, suas preocupações, tá? Você tem o dia todo para pensar, para analisar, para planejar, não vai levar isso para sua cama, pelo amor de Deus. A não ser que você peça meu mentor, meus guias espirituais, meu anjo da guarda, divindades e entidades que me acompanham, que nesse sonho, agora estou preparando meu corpo, que nesse sonho, para onde não sei para onde eu vou, mas guarda meu corpo, né? Estou indo aí nesse plano astral, estou indo aí para onde nesse plano onírico. Se for possível, me mostre em sonhos, me mostre, me dê um discernimento, né? Porque eu estou tendo uma dificuldade de encontrar uma saída, uma solução aqui. Se for assim, sim. Mas levar para cama o celular para ficar no TikTok, para ficar revendo o problema, para ficar revendo como se o ex está namorando ou não, se o ex está vivendo ou não. O eremita tem um quesinho também de stalker também, assim, sabe? Uma coisinha daquela pessoa que olha no hábito, olha de longe. Cuidado. Conselho para vocês, cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas vai pedir pra gente foco. Vai pedir pra gente um direcionamento. O cavaleiro de espadas é o cavaleiro missão dada, missão cumprida. Tem que fazer isso, vou ter que fazer isso. Então, assim, é uma semana que vai exigir que, tudo bem, paciência, ter o tempo como aliado, lidar com uma maturidade, né, do eremita, mas não despressar, tá? Não se despressar. Quando eu digo para que vocês fiquem na quietude do eremita, buscando estratégias, quebrando hábitos que não fazem hábitos nocivos, analisando hábitos, comportamentos, atitudes que no seu dia a dia, que no seu cotidiano já não faz mais sentido, e com isso você precisa quebrar. Você precisa aí manter esse foco. Então, já que eu estou numa dieta, eu vou manter essa dieta. Já que eu estou aí quero criar hábito de fazer mais exercícios, eu vou manter focado nisso, sabe? É por aí. Não é para você ficar sozinho pensando besteira, criando cenários negativos, pessimistas, que o mundo vai acabar e não sei o que. Tá bom? Confio em vocês, confio na gente, sou capricorniano também. Um beijo. Até semana que vem. Você que tem Sol ou Ascendente em Aquário, essa é uma semana de Papa. Semana de Papa pede que você mantenha uma postura muito mais disciplinada, uma postura muito mais atenta com a sua reputação, tá? Muito mais atento com a forma como você é visto, a forma como você repassa informações, a forma como você comunica com os outros. Semana de Papa também podemos falar de rotinas, obrigações, rotina. Semana de Papa, gente, Papa me lembra assim, questões que temos que fazer independente de como estamos. Então, independente se você acordou bem, acordou triste, acordou legal, são coisas que temos que fazer. Então, Semana do Papa é uma semana que você não vejo como uma semana em que é favorável para arriscar, para improvisar, inventar a roda, ou algo nesse tom. Semana de Papa me fala muito mais de uma semana de você agir conforme o script, de você seguir sua rotina, né? Aqui no caso, se for possível, revisar sua rotina, revisar hábitos,
revisar, quando eu falo revisar hábitos, né, na rotina, então assim, poxa, todo almoço eu como uma sobremesa, mas eu quero emagrecer. Reveja esse hábito. Ahn, Tô com dores musculares, mas o médico me receitou que eu preciso fazer uma fisioterapia, preciso colocar exercícios na minha rotina. Então vamos fazer exercício. Quero parar de fumar. Então vai procurar estratégias, procurar uma pessoa, uma instrução, um professor, uma liderança, alguém que possa te auxiliar. Quando eu vejo semana de papa também, me dá muito um tom de, caso podemos falar de uma semana em que você se sentir mais compelido, mais aberto a pedir ajuda de um especialista, de uma pessoa que tenha conhecimento. Semana de papa é isso. Teve esse barulhão aí desse escapamento dessa moto abençoada, mas eu preciso continuar fazendo minhas coisas. Posso parar meu trabalho. Ponto. É... Aqui no caso, na posição de alerta, obstáculo, cuidado com precipitações, decisões precipitadas, falas precipitadas, sincericídios, falas afiadas, sabe? E na carta de conselho, nós temos aqui o 2 de copas. O 2 de copas numa posição de conselho é dar mais atenção para suas alianças, para suas parcerias, para seus relacionamentos afetivos. Papa e 2 de copas me dá dois pontos. Essa síntese, né? Papa e 2 de copas. Podemos falar de uma semana que pode sim, para quem está ficando, tendo contatinhos, podemos falar de uma semana em que vocês sintam dois pontos. Ou a necessidade de dar um próximo passo, né? Assumir aí perante a sociedade, um relacionamento e tudo mais, ou cortar. Não quero quebrar esse cortadinho, não quero contatinho mais, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter filho, e, pô, vi que isso daí não vai pra frente, então eu vou cortar. Tá? O Papa aqui fala desses dois pontos. Então, para quem tá né, enfim, para quem tá solteiro, conhecendo alguém, eu vejo uma semana que você pode sentir essa necessidade de avaliar, analisar para onde que esse vínculo está indo. Quero perder meu tempo ainda? Quero conhecer ainda? Para onde está indo? Para onde estamos indo? Eu vejo algo nesse tom. Tá? E é isso. Mas isso vale tanto para relacionamento afetivo como também para sócios. Essa sociedade tá me fazendo bem? Tá me dando prejuízo? Tá me ajudando? Essa minha aliança, esse meu parceiro, né? Enfim, tá me impulsionando ou tá me jogando para trás? Eu vejo algo nesse tom. Boa semana para vocês. Desculpa pelo barulho, viu, gente? Você que tem Sol ou Ascendente em Peixes, essa é uma semana de carro. Carro como arcano da semana pode sugerir que você sinta uma necessidade de assumir o controle da própria vida, uma necessidade de avançar em projetos, avançar metas. Quando sai de semana de carro, gente, eu sinto que podemos sentir uma certa urgência para que as coisas progridam da forma que a gente gostaria. Então, um projeto, um trabalho, algo que precisa de uma iniciativa, é muito legal de se ter, como arcano do carro. Aqui, no caso, semana de carro para âmbito financeiro, eu vejo muito positivo. Então, assim, âmbito financeiro, autônomo, né, ganhar dinheiro, eu vejo muito bacana. Para quem também está em um emprego convencional, eu vejo também uma semana muito, muito bacana também. Porque é uma semana como se você se preparasse, uma semana que requer uma preparação e foco total, foco sem parar, sem descanso, sabe? Carta do carro também, quando sai aqui como tema da semana, eu vejo muito positivo para iniciar em relacionamentos, para conhecer novas pessoas, novos encontros. Iniciar. Eu não vejo o carro tanto como uma carta de se comprometer, né? Porque o carro, eu acho muito uma carta que ele é muito mais assim, gente, o ir, o progredir, né? Enfim, mas é uma carta que é boa para começar, boa para dar aquele gás, para aquele progresso, mas pode falar no âmbito de relacionamento, cuidado com fogo de palha, né? Para quem já está em um relacionamento, porque assim, o carro é aquela carta que fala assim, para a pessoa
que requer constantemente, né, que a pessoa sinta-se motivada a paquerar, a flertar, a conquistar. Carro é uma carta de conquista também. Para quem já está em relacionamento, uma semana gostosa, pode procurarmos aí formas de explorarmos cada vez mais a nossa intimidade. Uma semana que eu vejo uma semana financeira muito positiva. O único não, né? O problema aqui, né? A carta de alerta, a carta de bloqueio, né? Vamos dizer assim, fica o 7 de paus. O 7 de paus, 2-7, hein? 7 de paus e carro. O 7 de paus é uma carta que me sugere, que nessa posição, sugere a necessidade de não ter o jogo como garantido. Então, a necessidade de constantemente manter-se persistente, escolher bem suas lutas, suas batalhas, mas de não assim, não achar que o jogo está garantido, sabe? Porque com esse carro aqui, vocês podem sentir uma confiança a mais essa semana, podem sentir um otimismo a mais, vamos dizer assim, né? Então não ter o jogo como ganho, não desperdiçar energia, também eu diria, né? Não escolher bem suas batalhas, né? Vamos dizer assim. E aqui na carta de conselho saiu o 2 de paus, que é uma carta bem fora de clima aqui desse carro, né? 2 de paus é uma carta de analisar, revisar, escolhas. Então me vem muito um tom assim de ver para onde esse carro está indo, ver para onde que você quer que esse carro vá, né? Qual direção que esse carro vá. Porque se não houver esse discernimento, essa autocrítica, se a pessoa não sabe para onde está indo, qualquer direção é válida. E quando qualquer direção é válida, você pode acabar indo para lugar nenhum. Então aqui eu me despeço com essa semana, com esse conselho da semana. Semana gostosa, vai, peixes. Semana gostosa. E é isso. Um beijo a todos vocês. Tenham uma ótima semana. E aí, arianos, ascendente em Áries. O que vocês acharam dessa mudança? Semana de carro. Semana de carro, gente, uma semana que podemos experienciar uma semana mais tensa, uma semana de força. Uma semana mais tensa, uma semana em que, se for necessário, ter uma... Não é brigando, não é lutando contra os impulsos, domando os leões, domando os demônios, domando os instintos, tendo inteligência emocional, né, para lidar aí com os desafios. Semana de força também, me fala uma semana assim, olha, é uma semana boa para intimidade, podemos falar de uma semana boa para intimidade, mas assim, podemos falar também de uma semana boa para quem está solteiro, para quem está em um relacionamento. Só que aqui, como posso dizer, é uma semana que vai requerer uma paciência, né? Como eu falei, vai requerer esse pulso firme de saber lidar com as situações. Quando eu digo pulso firme, não é a mão de ferro, é o pulso firme de manter uma postura enérgica, mas saber também falar, saber lidar, né, sem machucar ninguém. Carta aqui de alerta, atenção, obstáculo, né? Saiu 2 de espadas. Aqui me deu muito tom assim, olha, cuidado cuidado em guardar para si, cuidado em guardar seus posicionamentos, cuidado em guardar aquilo que você acredita, porque assim, aqui no caso, me deu muito, a própria carta da força é uma carta que ela engole sapo, ela se doma, na busca de manter esse leão dominado, né, ela se doma, e aí esse 2 de espadas aqui nessa posição de bloqueio, alerta, me fala também uma certa assim, olha, mas ao mesmo tempo, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de se decidir, né, vamos dizer assim, não tenha medo de fato, assim, caso você sinta a necessidade de escolher um lado, de mostrar um posicionamento, não tema, tá? Não seja isentão, vamos dizer assim. Carta de conselho, 4 de ouros. 4 de ouros, gente, é uma carta que eu vejo muito assim, eu vejo muita similaridade com o imperador. Então eu vejo o 4 de ouros uma casa muito assim, de organizar assuntos domésticos, organizar assuntos financeiros, organizar o seu quadrado, organizar a sua vida, né? E aí, correlacionando com tudo aquilo que saiu aqui, então tenha tato, tenha discernimento para lidar com os assuntos domésticos, sabe, os mal entendidos, mal entendidos, desencontros, os ruídos que podemos ter, né, na nossa vida doméstica, na nossa casa, no nosso lar, na nossa
a pessoa fala A, você entende B, e aí fica esse conflito. Então, saber lidar com isso, saber lidar com nossas finanças, semana de poupar, não é semana para investir, não é semana para gastar dinheiro, é semana de guardar, de poupar, de se organizar, se planejar, deixa para conquistar o mundo, deixa para inventar a roda para a semana que vem. Um beijo a todos, ótima semana. Você que tem Sol ou ascendente em Touro, essa é uma semana de temperança. Semana de temperança é uma semana que podemos experienciar pequenos atrasos, pequenos atrasos, pequenas paciências, é bom, né? Enfim, é semana que a gente tem que mantermos serenos, sabermos confiar na espera, né? Confiar no tempo. É uma semana em que temos que ter o tempo como nosso aliado, saber aprender a esperar, saber entender, e ainda essa espera, né, tentar entender o que está acontecendo, tentar analisar o que está acontecendo. Então, é uma semana de comedimento, de moderação, é uma semana de... Não vejo semana de grandes lucros, tá? Temperança, as coisas são mais graduais, são mais lentas, mais mornas mesmo. Para quem está solteiro, não vejo aqui uma mudança de cenário, algo nesse tom. Para quem está casado, eu vejo um reforçamento de laços, né? Um reforçamento do companheirismo. Para quem está disponível no mercado de trabalho, então ansioso para ser chamado nessa semana, pode ser que fique para a próxima semana, pode ser que nessa semana você sinta que as coisas estão progredindo mais lentamente. Para quem já está trabalhando, né, para quem já tem um serviço, pode falar de uma semana de, como eu disse, né, lucros não expressivos, né, então assim, lucros mais modestos, ou uma semana em que você vai ter que ser mais paciente, mais resiliente, mais comedido, moderar no que fala, moderar aí nos seus anseios. Aqui no caso do touro, saber escolher suas batalhas, nem toda provocação, nem toda picuinha, nem todo diz que me disse, vai ser necessário manter um posicionamento, vai ser necessário que você rebata, aqui vai ser necessário que você deixe passar, justamente para evitar o conflito, para evitar uma situação. Aqui no caso, porventura, passar por fofoca, ambientes competitivos, né? Quando eu falo ambientes competitivos, gente, eu falo tanto não só no ambiente de trabalho, mas tem gente, por exemplo, tem um ambiente competitivo com os irmãos em casa. Então, analisar com os vizinhos, né? Então, analisar, revisar a forma desse trato, né? Com essas pessoas ao seu redor. E conselho, o rei de paus, manter uma postura de liderança altiva, de coragem, né? Uma postura assim de encontrar dentro de você uma inspiração para que a sua voz, né, projete para o outro uma inspiração, uma chama, né, de esperança com essa temperança, né? Acreditar no seu potencial, acreditar no potencial das outras pessoas, saber liderar, saber influenciar, saber expor suas ideias, sabe? O Rei de Paus é o ápice do naipe de ouros. Então que com uma posição de conselho, é uma assumir um protagonismo, é uma assumir uma postura mesmo de fé também, sabe? Eu associo o naipe de paus com bastante espiritualidade também, as cartas da corte. É isso, gente. Um beijo a todos, ótima semana. Até semana que vem. Você que tem Sol, ascendente em Gêmeos, essa é uma semana de justiça. Semana de justiça é uma semana que podemos experienciar uma semana de maior rigidez, uma semana em que se faz necessário prestarmos atenção na nossa tomada de decisões, no nosso raciocínio, na forma como limitamos, na forma como impomos limites, na forma como raciocinamos a nossa moral, o nosso código de ética, né? Da forma como também estamos nos comportando, estamos sendo vistos. Semana de Justiça eu encaro como uma semana muito exigente, tanto consigo mesmo, vocês consigo mesmo, como também você sentindo uma certa necessidade de andar na linha mais do que o usual nessa semana. Para quem está solteiro, justiça, aqui no caso de justiça, pode falar de uma dificuldade em se abrir, uma dificuldade em demonstrar afeto, demonstrar carinho. Para quem já está em um relacionamento, podemos acabar experienciando
também uma certa exigência, né? Um certo desafio. Eu encaro, gente, justiça. Por exemplo, quando a pessoa sai justiça com uma carta da semana e essa pessoa vai ter um date, eu encaro como uma semana, um date muito exigente. Justiça, normalmente, quando vai ter um date, ela é aquela pessoa que vai assim, pô, mas esse cara, essa mulher, ela tá no que eu quero, ela tá no que eu almejo, porque eu quero que seja alguém que fale 3 línguas. Falou 2? Então, ó, já vou cortar da minha régua. Então, semana de justiça é como se o grau de exigência ficasse nas alturas, sabe? Semana de justiça também pode falar, não vejo grandes lucros, não vejo. Semana de justiça é semana de austeridade fiscal, é semana de gastos controlados, orçamento mais limitado, né? Corte de despesas desnecessárias, né? E aí, aqui no caso, né? Tomar cuidado com golpes, tomar cuidado com golpes, tomar cuidado com links suspeitos, tomar cuidado com limitações. Quando eu falo limitações, tanto limitações impostas a vocês, como também limitações mentais, prisões mentais, bloqueios mentais, né? Aquela pessoa que coloca inseguranças e com isso ela mesma se cerceia, ela mesma se limita. E aí na carta de conselho temos os 10 de ouros. 10 de ouros combinado com essa justiça, me deu muito um tom assim de pensar a longo prazo, pensar na forma como você está conduzindo a sua vida material, conduzindo os seus recursos, conduzindo os seus bens. Então, buscar uma conservação do seu patrimônio, ou pensar mesmo, né, de cortes, gastos necessários, na sua segurança material, na sua preservação material. Pô, eu quero minha casa, como que eu faço para conseguir minha casa? Quero essa pessoa com quem eu estou hoje, eu me vejo com essa pessoa a longo prazo, me vejo com essa pessoa daqui a alguns anos, eu vejo uma semana assim. Assuntos domésticos, assuntos financeiros, né? A forma como conduz aí esses bens, né? Vamos dizer assim, segurança material, conforto material, né? Fosse um tema aí que vocês prestassem bastante atenção. Desejo a todos uma ótima semana. Você que ficou até aqui, um beijo. Me siga, pelo amor de Deus. Curta este vídeo, gente. 1 hora de vídeo. Comente aqui suas impressões, por favor. Um beijo a todos. Até semana que vem.